Justiça com as próprias mãos. 2 irmãos foram presos depois de matar o cunhado, suspeito de violentar as enteadas. A crise da água. Produtores rurais contabilizam prejuízos. No interior, lavouras perdidas por falta de chuva. E hoje foi dia de combate a incêndios em áreas de matas na região serrana do estado. Economia que começa em casa. Dona Maria reaproveita a água do tanquinho para limpar a casa e molhar o quintal. Até o banho da filha é monitorado. Peça colocada em torneira diminui pela metade o consumo da água. O arejador mistura o ar com o líquido e evita o desperdício. Nas lojas, a procura aumentou. Bandidos atacam perto do ponto final de Jardim da Penha, em Vitória. Nesta churrascaria, eles verificam se há sensor de presença e entram. Em questão de segundos, saem com a TV embaixo do braço. Em uma semana, 6 estabelecimentos foram assaltados. Golpista roubava talões de cheques para comprar veículos no norte do estado. O comércio do calor. Disparam as vendas de ventiladores e ar-condicionados. As fábricas de picolé também estão a todo vapor. E para refrescar, mar e piscina, o problema é o risco de otite. As inflamações de ouvido se multiplicam no verão. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Padrasto suspeito de abusar sexualmente das enteadas é morto a tiros. Os executores são tios das garotas, de 9 e 11 anos. No quintal de casa ficou o rastro da violência. Foi aqui que o chapeiro de 33 anos foi assassinado. Ele estava deitado na cama quando foi morto com pelo menos 10 tiros, além de ter as mãos cortadas com um facão. Tudo aconteceu ontem à noite em Cariacica Sede. Vizinhos ficaram assustados. Eu acho que isso não é verdade. Ele não demonstrava ser esse tipo de pessoa. Os autores do assassinato foram identificados e presos. Um encarregado de 31 anos e um motorista de 29. Os irmãos tiraram a vida do chapeiro depois que souberam que as sobrinhas de 9 e 11 anos de idade teriam sido violentadas por ele. A vítima tinha um relacionamento com a mãe das garotas há 4 meses. Estaria abusando das enteadas desde o final do ano passado. O abuso mais recente aconteceu na última segunda-feira, mas a mãe das crianças, uma camareira de 26 anos, só ficou sabendo de tudo na manhã de ontem. Ela procurou a polícia e denunciou o companheiro. Aqui na delegacia deixou um recado. Se a polícia não agisse, os irmãos dela iriam resolver. Antes de começarem as investigações, a promessa da camareira se cumpriu. Os irmãos confessaram o crime para a polícia. Acabaram autuados por homicídio. O motivo do crime surpreendeu os vizinhos, que acompanhavam de perto a relação das garotas com o padrasto. As meninas estavam muito apegadas com ele, já estavam chamando de pai, passava com ele no colo aqui, ele cuidava delas para ela trabalhar também, né? Ele trabalhava de dia e ela de noite. A crise de água no Espírito Santo. No interior, agricultores contabilizam prejuízos. Na Grande Vitória, exemplos de moradores que economizam. E uma peça que é colocada na torneira para reduzir pela metade o consumo de água. Há 2 meses, o tanquinho era usado todos os dias. Hoje, Dona Maria Aparecida deixa as peças acumular. A roupa suja só é lavada 2 vezes por semana. A água do tanquinho é reaproveitada. Serve para passar pano na casa e molhar o quintal. A que sai mais limpinha, sem sabão, vai para as plantas. Cada vez que passa, as coisas ficando difíceis, né? E a gente vê aí a seca que está vindo no nosso meio. Então a gente tenta economizar o máximo que podemos, né? A gente ameniza, né, um pouco, né? Lava a roupa 2 vezes na semana, utiliza para molhar o quintal, molhar as plantas, banheiro, chão. Então são coisas que a gente tem que economizar, né? A família toda foi obrigada a entrar no eixo. A principal economia de Girlane foi no banho. Antes eu tomava banho toda hora, porque no calor eu me empolo bastante. Então toda hora eu tava tomando banho e minha mãe agora, assim, se eu pegar a toalha já começa, olha, o tempo no banho, hein? Seu banho antigamente durava em média quanto tempo? Uma meia hora. E agora?
10 no máximo. Outra alternativa para evitar o desperdício de água é essa peça aqui, o arejador. Ele é vendido separadamente ou junto com a torneira. Enquanto uma torneira convencional despeja de 14 a 25 litros de água por minuto, aqui tem arejador, usa de 6 a 10 litros, uma economia de 60%. A principal função do arejador é misturar água ao ar. Isso evita respingos e faz com que a gente tenha uma economia de água na hora que está funcionando a torneira. As torneiras com arejador custam a partir de R$ 50. A procura cresceu nos últimos meses. As pessoas estão mais conscientes hoje. Hoje a gente conseguiu ter um aumento de volume na venda de torneiras automáticas, torneiras com sensor que antigamente eram usadas somente em áreas públicas. Hoje tem gente que está levando para dentro de casa para conseguir uma economia na água. Mas ainda há muito o que fazer. Dados do relatório do Instituto Socioambiental mostram que diariamente, juntas, as capitais brasileiras desperdiçam cerca de 2,5 milhões de litros de água. Isso equivale ao abastecimento de 38 milhões de pessoas. O Espírito Santo já começou a sentir as consequências da falta de chuva. No interior, os rios estão cada vez mais secos e nos córregos quase não se vê água. Santa Maria é um dos municípios mais afetados. Este agricultor perdeu toda a produção de chuchu. Se não chover breve, vai tudo piorar as coisas. É a maior crise hídrica dos últimos 40 anos no Espírito Santo. A agropecuária e o café, principal riqueza do estado, também acumulam prejuízos. O governo já anunciou: se não chover até o carnaval, a Grande Vitória poderá sofrer racionamento de água. E o tempo quente e seco provocou incêndios na região serrana do estado. Em Venda Nova do Imigrante, um incêndio começou numa plantação de eucalipto na localidade de Alto Bananeiras. Em pouco tempo, atingiu uma área de Mata Atlântica. Um helicóptero ajudou no combate às chamas. Em Pedra Azul, Domingos Martins, o fogo queimou o equivalente a 300 campos de futebol. Equipes do Corpo de Bombeiros, do IEMA e funcionários do parque se mobilizaram para conter os focos. E a previsão para amanhã é de mais calor. Uma massa de ar quente cobre toda a maior parte do estado. E prepare-se, deve ser o dia mais quente do ano. Máxima de 35 graus na região serrana e de 41 nas outras regiões. Bandidos atacam comércio em Jardim da Penha. Veja o flagrante. O circuito de segurança da churrascaria registrou a ação dos bandidos. No dia 18 deste mês, o rapaz passa de bicicleta com uma mochila nas costas, na frente do estabelecimento, retorna e entra na rua lateral, onde desliga o relógio de energia elétrica. As câmeras não gravaram mais. O criminoso destruiu parte da cerca elétrica e levou uma TV de 42 polegadas. No fim de semana anterior, outro aparelho idêntico havia sido levado. Desta vez por 2 criminosos que chegaram a pé, perto do portão, colocam a mão dentro da churrascaria para verificar se há sensor de presença. Em questão de segundos, as imagens mostram um deles já saindo com a TV embaixo do braço. Eu me sinto abandonado, Na verdade, o que tem acontecido aqui, não só comigo, com os outros comerciantes também locais, que os bandidos estão agindo na madrugada e não há policiamento na rua. O bar de Seu Valério também foi alvo dos bandidos há cerca de 2 semanas. Eles arrombaram uma das portas de aço e levaram uma TV de 42 polegadas que ficava na parede. Do mês de dezembro ao mês de janeiro, quase todos os comerciantes foram roubados. E o policiamento é como? Policiamento, depois das 10 horas, não tem policiamento aqui. Em pouco mais de uma semana, pelo menos 6 estabelecimentos foram assaltados aqui nas proximidades da Igreja São Francisco e do ponto final de Jardim da Penha. Nessa área também funcionam muitos colégios públicos e particulares. No período de aulas, a situação fica pior. Piora bastante porque saem grupos de moças, rapazes, entendeu? Aí tem que sair em grupo para não ser assaltado. Quem trabalha e frequenta o bairro pede mais segurança. Estamos aguardando a ação da polícia em relação a isso aí. Bom, o responsável pelo policiamento na região, aspirante Sampaio, informou que desde o início do ano, 8 pessoas foram detidas em flagrante por roubo e furto. Disse ainda que a região conta com patrulhamento em bicicleta, a pé e em viaturas.
Para quem gosta da combinação mar, piscina e exposição ao sol, um alerta. O risco de otite aumenta no verão. A infecção no ouvido atinge principalmente crianças e provoca muita dor. Quem resiste a um banho de mar num dia de sol? Mas tudo de bom isso aqui, É só colocar o pé na areia para Sabrina correr para a água. Mergulhar. É preciso tomar cuidado para não sair da praia direto para um consultório médico. É que nesta época do ano aumentam os casos de otite, que são as infecções de ouvido. Esta médica explica que durante o verão, o tipo mais comum de otite é a externa. Ela atinge o conduto, que é o canal do ouvido. A permanência de água dentro do conduto, que além de deixá-lo mais úmido, pode acontecer de remover a cera, que é uma película protetora, levando então, permitindo que a entrada desses micro-organismos, geralmente bactéria e fungo, para dentro da pele do ouvido. O principal sintoma da doença é a dor. Em alguns casos, pode ocorrer perda temporária de audição e até secreções no ouvido. Prevenir a doença é simples, requer apenas alguns cuidados. A gente recomenda que quando sair da praia ou da piscina, que seque o ouvido, usando geralmente uma toalha macia. A gente recomenda que evite o uso de cotonetes. Em alguns casos, a gente fala que até o próprio secador de cabelo você pode colocar para ajudar a secar realmente a água que está dentro do ouvido. Que tal seguir o exemplo de Vinícius? O menino de 2 anos só vai à praia assim, com uma tiara na cabeça. A prevenção é sempre o melhor caminho. Bandidos atacam em sinais de trânsito. Eles aproveitam momentos de distração dos motoristas para agir. Um especialista mostra algumas falhas que acabam ajudando os criminosos. Um retoque na maquiagem, uma olhadinha no celular, um minutinho para escolher o CD. O que não faltam são distrações para o motorista. À espera desses momentos de distração estão os criminosos, prontos para agir. Há poucos dias, o secretário de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória parou em um semáforo na Rodovia do Sol quando foi surpreendido pelo assaltante que fingiu estar armado. O criminoso viu que o secretário mexia no celular e aproveitou o momento de descuido da vítima. Ele bateu no vidro forte, mandando entregar os objetos e, no caso, com a outra mão ele simulava estar armado com a mão sobre a camisa onde tinha um volume. Segundo especialistas, o uso deste pequeno aparelhinho contribui para o alto índice de roubos de veículos. Isso porque a dependência no celular faz com que o motorista não preste atenção a tudo que está ao seu redor. Além de colocar a própria vida em risco, colabora para a ação de criminosos. Isso facilita o criminoso, Ele vai se aproximar e vai efetuar a abordagem com certeza, porque a pessoa está desatenta. Então a pessoa não vai estar preparada, a pessoa está focada no que está no celular. Só de janeiro a novembro de 2013 foram 6.607 registros de furtos e roubos de veículos no Espírito Santo. No mesmo período de 2014, esse número caiu para 6.523. Já o número de veículos recuperados subiu. Em 2013 foram 4.267 e em 2014, 4.307. Para a polícia, a queda no número de ocorrências é resultado de um trabalho de investigação e uma série de ações. Mas o delegado titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículo faz o alerta. Muitos casos poderiam ser evitados se o motorista tivesse um pouco mais de atenção. Deixar a chave no contato, porque vai sair um curto período, ou deixar o carro num local muito abandonado, muito isolado. São práticas que facilitam o criminoso a furtar o veículo. Uso do celular, vidro do veículo aberto e falta de atenção são apontados como os 3 principais pontos que facilitam a ação dos criminosos. Motoristas que parecem nem se importar com os perigos que os cercam. Para o especialista, a mudança de comportamento dos condutores pode fazer com que o número de roubos e furtos caia ainda mais. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença.
Estacionamento de supermercado, por exemplo, de shopping, quer dizer, nós vamos se aproximar do veículo numa determinada distância, já liga o alarme. O importante é que ele se aproxime mais próximo do carro e faça a abertura do carro para ele perder menos tempo. Bolsas, celular, presentes, nada disso deve ficar exposto. Aí as pessoas perguntam, mas eu vou colocar, se for possível, colocar na mala do veículo. Se não for possível isso, então pequenos objetos, por exemplo, uma bolsa, colocar no chão do veículo. Você deve manter o vidro, o meio vidro aberto. Isso vai dificultar que o criminoso vai agir. Tem que tomar cuidado, né? Bom, nesse calorão, o estoque de ar-condicionado e ventiladores não demora muito a acabar nas lojas. Outro produto que também vende fácil e ajuda a aquecer o comércio de verão é o picolé. Nas fábricas, a produção não para. Máquinas a todo vapor. Aqui a produção não para. Todos os dias são feitos cerca de 30 mil picolés de 40 sabores diferentes. São mais de 500 mil unidades por mês. Tudo graças ao verão. O fluxo de pessoas na praia aumenta, então o maior índice é na praia. Até mesmo porque as escolas ainda estão de férias, então a criançada, a rapaziada toda está na praia, então os ambulantes circulam pela praia e lá é o maior número de venda na praia. A fábrica fica no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. Para não faltar no mercado, caixas lotadas são armazenadas numa câmara fria. São quase 700 mil picolés para atender um único mês. Daqui eles vão parar nas praias da Grande Vitória e também litoral sul do Espírito Santo. O sabor que mais sai é torta de limão, coco com abóbora, limão, uva, mais as coisas que contêm água, que tem leite, ninguém quase gosta de comprar. As crianças são as que mais gostam, afinal impossível não apreciar a delícia gelada. Já os adultos recorrem ao picolé para amenizar o calor. É uma das melhores. Uma boa chuveirada ajuda a refrescar. O guarda-sol também é um bom aliado. Outra opção é dar um mergulho ou simplesmente apreciar a paisagem no quiosque. Realmente para enfrentar todo esse calorão, nada melhor do que algumas horas aqui na beira da praia. Mas durante a semana isso é um privilégio para poucos. E quem não pode estar aqui tem que se virar e procurar outras formas de amenizar o calor. A mais comum tem sido correr para a loja em busca de aparelhos de ar-condicionado. A estimativa é de que as vendas tenham aumentado cerca de 30%. Ventiladores e climatizadores de ar também têm sido bastante procurados e estão em promoção nas lojas. Há apreensões de drogas em Cariacica. 2 suspeitos foram detidos. Estas imagens mostram as drogas apreendidas pelos policiais militares da Rotam. Foram 3 ocorrências seguidas em Cariacica. A primeira aconteceu em Vila Independência, na região do Morro dos Gama. A polícia encontrou 53 buchas de maconha, 31 pedras de crack e cocaína. A gente avistou um menor que tentou evadir-se para um bar, né, onde foi alcançado, abordado, e com ele e nas proximidades foi encontrado crack e maconha. O menor de 17 anos foi levado para o DPJ. De acordo com os policiais, ele já foi conduzido outras vezes por receptação. No mesmo bairro em que ele foi detido, mais drogas foram encontradas. Everli Silva de Oliveira foi preso. Ele tinha escondido em casa mais de 200 pedras de crack, balança de precisão e buchas de maconha. E a caminho da delegacia, uma nova apreensão. Desta vez foram 60 papelotes de cocaína encontrados em uma sacola entre os bairros Itacibá e Oriente. A UFES divulgou o resultado da segunda fase do vestibular. São 3.284 candidatos aprovados. As maiores pontuações foram nos cursos de Engenharias Mecânica e Civil. As matrículas acontecem entre os dias 2 e 10 de fevereiro. Mais informações no site ufes.br. E o jornal A Tribuna traz amanhã a lista completa dos aprovados. Em Linhares, um guarda municipal foi preso depois de morder um policial militar. O funcionário de 47 anos foi parado pelos PMs durante uma abordagem. Ele resistiu, começou a xingar os policiais e ainda mordeu a mão de um deles, que ficou ferido. O guarda municipal acabou na delegacia e mais tarde foi encaminhado ao presídio. A Prefeitura de Linhares informou que vai abrir um procedimento para apurar o caso.
A seguir, jovem golpista é preso. Ele roubava talões de cheque. A gente já volta. No norte do estado, um jovem procurado por aplicar golpes em dezenas de pessoas foi parar na cadeia. Tiago dos Santos, de 24 anos, roubava talões de cheques e trocava por quantias em dinheiro. Ele também comprava motos de forma irregular e revendia para outras vítimas. Várias pessoas já registraram queixa contra o golpista. Tiago foi encaminhado para a penitenciária de Linhares. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Torino Marques e Ingrid Schwartz. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.